Disseram que esse vídeo era massa. Não, mas esse vídeo aqui tá com view, parece ser massa, né, gurizada? Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês... Que canal é esse, cara? Estourable Futebol. Estourable. Identidade diferente do canal, viado. Vamos ver o iceberg Ótimo do vídeo. Campeonato Brasileiro. Imagino que a essa altura do campeonato... Eu não vi, né? Não vi esse aqui. Eu vi que uma galera tinha reagido e tal, mas óbvio que eu não vi esse vídeo. Todos saibam o que é um vídeo de iceberg. Pô, não fala do Thiago Nigo, cara. Não fala de Thiago Nigo. Mas uma explicadinha rápida não mata ninguém. Então, basicamente, ao longo desse vídeo, teremos vários tópicos de acontecimentos que envolvem o Brasileirão, seja a série A, B, C ou D. Eles foram distribuídos em 5 camadas. Nas camadas de cima, os assuntos mais comentados e conhecidos. E quanto mais a gente desce, mais desconhecidos ou trágicos vão ficando os tópicos. Então, já chega de enrolação, vambora começar Caralho. o vídeo. Opa! Presta atenção. Pô, calma aí. Calma aí, vou olhar de novo então. Isso aqui é muito importante. Então, isso aqui. basicamente, Eu tava meio no foda-se, achava que era só. Ao longo desse vídeo, teremos vários tópicos de acontecimentos que envolvem o Brasileirão, seja a série A, B, C ou Não, D. mas só esse Eles foram distribuídos em 5 camadas. Nas camadas de cima, os assuntos mais comentados e conhecidos. E quanto mais a gente desce, mais desconhecidos Tá, não, mas o que tem que entender demais? É um iceberg, pô, o bagulho vai pra baixo. Tá, entendi. ou trágicos vão ficando os tópicos. 36 segundos de vídeo, acho que eu já não entendi nada. Então, já chega de enrolação, vambora começar o vídeo. Entendi. Não, eu sabia que era um iceberg, porra. O Campeonato Brasileiro não surgiu de uma forma organizada e constante do jeito que a gente conhece hoje. Inclusive, foi um dos últimos campeonatos nacionais a surgir na América do Sul. Isso se dá, entre diversos outros fatores, pela grande extensão territorial do país. Então, os vários campeonatos estaduais meio que cumpriam a função de um nacional. Opa! Caralho, muita coisa, né? Oficialmente, reconhecido pela CBF hoje, a primeira edição de um torneio nacional aconteceu em 1937. Depois disso, só em 1959, que só aconteceu por livre e espontânea pressão da Conmebol para que o Brasil pudesse enviar um representante para a Libertadores. Mas a CBF só reconheceu esses torneios como campeonatos brasileiros muitos anos depois. O primeiro torneio criado com a intenção de ser um campeonato brasileiro aconteceu em 1971. Daí em diante, ele foi disputado em todos os anos, das formas mais variadas e com os regulamentos mais absurdos possíveis, até em 2003 se encontrar um padrão, que se mantém até hoje, na era dos pontos corridos. A Série B surgiu em 1971, mas só veio a ser disputada regularmente na década de 80. A primeira edição da Série C ocorreu em 1981, mas também tiveram vários hiatos. Já a Série D vem sendo disputada Anapolina ali, F. Anapolina F. Desde 2009, e por algum milagre, de maneira ininterrupta. Times que nunca caíram. Grêmio! Vamos, porra! Ao longo da história do Campeonato Brasileiro, apenas 2 times nunca foram rebaixados da primeira divisão. São eles São Paulo e Flamengo. Essa lista vem ficando cada vez mais seleta nos últimos anos, tendo inclusive feito mais uma vítima nessa última temporada, o Cuiabá, que disputou a Série A pela primeira vez em 2021. Mataram o Cuiabá! E acabava aparecendo nesse grupo, gerando uma imagem meio bizarra. Com o acesso do Mirassol para 2025, em tese ele entra no seu lugar, porque nunca caiu em uma divisão nacional. Mas a verdadeira lista de times que podem fazer história, cara. Só se manter aí. Nunca caíram de divisão, tendo disputado elas desde o princípio, joga basquete. Os de fato nunca rebaixados são apenas São Paulo e Flamengo. Nas outras divisões também tem times que nunca caíram, mas evidentemente nunca subiram também. Mas essa lista muda muito ao longo do tempo, porque esses geralmente são times que estão emergindo agora e tendem a acabar sofrendo um rebaixamento em breve. A musiquinha de Crash Bandicoot de fundo. Mas esse é considerado o número mágico para escapar do rebaixamento na Série A do Brasileirão. Tem muito time que começa o ano já fazendo conta para ver quanto falta para chegar aos 45 pontos. Eu já começo o ano fazendo conta. Mas o futebol não é uma ciência exata. Então, nem sempre esses 45 são suficientes. Em 2009, o Coritiba caiu mesmo tendo alcançado os tais 45 pontos.
Em 2013, o Fluminense teria caído com 46, mas teve o caso Everton e daí a Portuguesa acabou caindo com 44. Caralho, olha o Flamengo ali, cara. Caralho, quase. Às vezes o cara esquece que faz pouco tempo que o Flamengo não era nada, né? Faz pouco tempo que o Flamengo era campeão da Copa do Brasil com o Hernani Brocador. Faz pouco tempo ali que eles eram, tipo, era um porra. Aí hoje é foda, né? O Botafogo na temporada... Tipo, não era nada, tô dizendo que era um time, tipo, normal, assim, tipo, porra. Agora é uma seleção da América. 2023 deu a maior pipocada da história do futebol brasileiro. Fez um primeiro turno de almanaque, o melhor da história dos pontos corridos. Chegou a abrir 13 pontos de vantagem. Essa tua caneta aí, essa caneta aqui eu fico com ela porque ela tá quebrada. Uma coletiva do Renato que eu bati ela pra caralho, viado. Fiquei puto. Ela tá quebrada aqui até hoje, a minha caneta do Renato, gente. Depois de uma oscilação até então normal, ele poderia praticamente selar o título vencendo o vice-líder Palmeiras em casa. E o Botafogo abriu 3-0 no primeiro tempo. Teve a chance de fazer 4-1 com um pênalti, mas o goleiro defendeu a cobrança. Na sequência, eles conseguiram levar a virada. 4-3 nos minutos finais da partida. E daí em diante, foi só ladeira abaixo. Contra o Grêmio, venceu por 3-1 e de novo deixaram a vitória. Olha ali, cara. Caralho, olha o gol do Galdino ali, gurizada. Escapar. Cara, o gol do Galdino nesse jogo foi absurdo. O gol do Galdino foi um baita do golaço. Gol de empate no último minuto contra o Bragantino. Tomou um gol de empate um baita tapa no último minuto contra o Santos. Fez um gol nos acréscimos do segundo tempo contra o Coxa, mas no último segundo tomou o gol de empate. Fora várias derrotas para times que estavam em situações lamentáveis no campeonato, o que deixou o Botafogo na 5ª colocação. Será que aquele jogo ali do 3, Palmeiras 4-3, Botafogo, tipo, foi um dos... Cara, foi um dos jogos mais históricos da história do Campeonato Brasileiro, né? Tem como, tipo, é um jogo que decidiu o título, uma virada como foi, porra. Ou seja, um primeiro turno de campeão e um segundo turno de... Mas assim... Flamengo e Santos, né? Aquele ali é o maior, né? Baixado. Aquele é o GOAT, né? Em 2020, o Inter poderia quebrar um jejum de 41 anos e vencer o Campeonato Brasileiro. Para isso, precisava apenas vencer em casa... Quantos anos? Vencer o Campeonato Brasileiro. Em 2020, quantos anos? O Inter poderia quebrar um jejum de 41 anos... Quantos anos? Em 2020... O Inter poderia quebrar um jejum de 41 anos e vencer o Campeonato Brasileiro. Para isso, precisava apenas vencer em casa o Corinthians, que já não lutava por nada no torneio, e torcer por um tropeço do Flamengo frente ao São Paulo. E como o Flamengo perdeu para o São Paulo no Morumbi, o Inter só dependia de si para levantar o caneco. E em uma partida com muitas controvérsias, no último minuto, aconteceu uma das maiores narrações da história do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, pro torcedor colorado. Na tabela, Peglo pro Cuesta, bateu cruzado, Edenilson! 41 anos! Eu fico triste. Gol! Subiu a bandeira! Fala, Zezé, essa história é foda. O Cruzeiro estava bem mal das pernas do Brasileirão e a diretoria não estava colaborando. Os jogadores estavam sem receber. Foi então que vazou um áudio de um dos medalhões do time. Quem é que foi trazer esse cara aí depois, viado? Thiago Neves, enviado para o presidente do clube, pedindo para ele pagar parte do que devia para dar uma motivada nos jogadores antes de uma partida decisiva. Nossa, se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Pela permanência contra o CSA. E acabou saindo essa pérola aí. Fala, Zezé, bom dia, cara. Deixa eu te perguntar... Cara, hoje o cara já ia se perguntar se isso aqui era IA. Vou falar uma coisa. Eu tô pensando aqui. Sei que tá difícil pra vocês aí, pra arrumar recurso. Eu sei que tá correndo atrás. Mas eu tô falando por mim, não falei com ninguém, tá? Do time. Vê se você não consegue, pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu? Pra ganhar jogo. É uma motivação a mais pra gente, cara. Você já, acertar o salário aí, e aí você não precisa arrumar uma premiação pra ganhar o jogo. Porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Faz esforço pra gente aí até quinta-feira tentar acertar esses 60% que tá atrasado.
do salário? Ei. No final das contas, o Cruzeiro perdeu Vai, pro perdeu, CSA, com cara. o próprio Thiago Neves perdendo o pênalti. Não! E posteriormente, ambos os times acabaram caindo. E esse áudio abriu os portões do inferno pro Cruzeiro, que não venceu os 5 confrontos seguintes contra o CSA. Nossa! Nossa! O maior público Nossa! registrado em uma partida de Campeonato Brasileiro foi no jogo da Caralho! volta da final do ano de 1983. Caralho, 155k de cabeça. Nossa senhora! Como é que entra tudo Onde isso? 155.523 pessoas assistiram à vitória e o título do Flamengo sobre o Santos. Vale dizer que os 10 principais públicos da história foram no velho Maracanã. Olha o Flamengo e Grêmio. Que ano? 82. Já o menor público foi de 55 pessoas. F, Juventude F. 55 guerreiros que Foi no Olímpico. assistiram Juventude 2, Portuguesa, no Estádio Olímpico. Em Portuguesa SAF, hein? Fala da portuguesa, hein? Portuguesa SAF contratou Henrique Almeida. Sim, aquele. 1997. Eu achei curioso que o segundo menor público foi um Vasco e Paraná em São Januário, Ué, que só levou 70 um jogo do Vasco em 94, 71 pessoas no São Januário. Que porra é essa? Tava todo mundo viajando. 31 pessoas ao estádio. Ai, esse jogo é absurdo. Essa foi uma das maiores partidas louco, da tá história louco. do futebol brasileiro, mesmo valendo muito pouco ou praticamente nada em questão de título. Tínhamos de um lado a jovem promessa Neymar e do outro o já consagrado Ronaldinho Gaúcho. Logo aos 25 minutos, o Santos abriu 3-0 com o terceiro gol, dando ao Neymar o prêmio Puskás de gol mais bonito do ano. Ah, cara, olha. Ah, não, cara. 0 com o terceiro gol, dando ao Neymar o prêmio Puskás de gol mais bonito do ano. Vai tomar no cu, cara. Não, esse aqui que o Neymar... Mano, olha esse drible aí do Neymar, cara. É tipo, porra, o cara é muito bizarro. 0 com o terceiro gol, O cara dando ao faz Neymar ali, ó. Tem o um prêmio cara na frente dele. Olha a zaga como é que tá, ó. Ele dá uma rolada com a outra perna, dá uma meia-lua, chega e ainda faz um gol meio decavado. de gol mais bonito do ano. Tomar Um no pouco antes, cu, viado. Vai tomar no cu. o atacante David perdeu um gol inacreditável sem goleiro. Olha, eu não lembrava dessa porra. O David. Flamengo, F, nos David. 15 minutos seguintes, diminuiu para 3-2. E daí teve um pênalti para o Santos. Elano tentou dar uma cavadinha, mas o goleiro Felipe defendeu e ainda meteu uma embaixadinha só para tirar com a cara dele. Nossa, esse jogo foi muito foda. O Flamengo sairia vencedor com 3 Nossa. gols de Ronaldinho, sendo um deles um golaço de falta passando a bola por baixo da barreira. Tá maluco, tá Teve de maluco. tudo nesse jogo, o mais puro suco de futebol brasileiro. Bruxo. No ano de 2022, a segunda divisão brasileira contava simplesmente com o Super Grêmio, Cruzeiro, Vasco da Gama, Bahia e Aqui, os caras, ele zoou, hein? Ele nos zoou aqui, gurizada. Aí, Notag. Aí, Notag. A culpa é tua. Sport. Além, é claro, de vários outros clubes muito tradicionais no futebol brasileiro, mas que já estão mais habituados com a segundona. Essa ficou conhecida como a Super Série B, por contar com a presença ilustre de tantos times grandes. Ó, O Cruzeiro caralho, viu, gurizada? Mas não ganhamos, né? foi o campeão, A gente poderia ter a taça da Super Série B. enquanto Grêmio, Bahia e Vasco completaram as vagas de acesso. O Sport acabou ficando apenas na 7ª colocação, e quase que Ituano e Sampaio Corrêa aprontaram para cima do Vasco, que só subiu de forma dramática na última rodada, na famigerada Batalha de Itu. Qualquer um batalha. Que merda. Não, mas a Batalha dos Aflitos é um bagulho... Ali tu entende a batalha. Ah, contra o Náutico, Série B. Vai pro teu cu, cara. 7 loucos em campo. Isso aí tem história. Agora, Batalha de Itu... Itu... Batalha do teu cu. Esse é o ranking geral do Campeonato Brasileiro, somando os pontos de cada vitória desde a primeira edição até os dias de hoje. O curioso é que muitos dos líderes não estão dentre os maiores campeões nacionais. O São Paulo aparece na ponta do ranking desde o ano de 2006, e o maior campeão Palmeiras é o 6º colocado. Se você olhar os anos das conquistas do Palmeiras, você vai perceber que o número 67 aparece 2 vezes. O que aconteceu foi que em 1967 e 68 haviam 2 torneios completamente diferentes que aconteciam no mesmo ano e foram considerados campeonatos brasileiros pela CBF. A Taça Brasil, que era o campeonato disputado desde 1959, e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa,
que passou a acontecer em 67. E em 67, o Palmeiras conseguiu o feito de vencer os 2 torneios, ganhando, portanto, 2 títulos brasileiros em apenas o Ademir da Guia jogava demais, né? um ano. E isso é coisa de Palmeiras mesmo, porque em 2021 ele venceu 2 Libertadores em um só ano. Isso porque a edição de 2020 Caralho, é verdade. terminaria apenas no início de 2021. Títulos por fax. Esse é um termo Cara, cunhado que eles têm muito brasileiro, cara. Nosso time tem muito brasileiro, a gente tem 2 merrecas. por torcedores rivais de foda. alguns times que obtiveram conquistas reconhecidas pela CBF no ano de 2010. O que aconteceu foi o seguinte: até o dia 12 de dezembro de 2010, esses eram os maiores campeões brasileiros. No dia 13 de dezembro, assim ficou a lista. Isso porque, até então, só eram considerados campeonatos brasileiros os títulos de 1971 em diante. Nesse dia, passaram a ser reconhecidos a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Algo semelhante aconteceu em 2023, quando a CBF reconheceu o Torneio dos Campeões de 1937, vencido pelo Atlético Mineiro, como um campeonato brasileiro. Hoje, Sport, Ceará e Fortaleza lutam pelo reconhecimento do Torneio Norte e Nordeste como um título brasileiro. Mas a princípio... Gil, o Grêmio não tem nenhuma boca aí pra considerar? Todo mundo tem que considerar alguma sem coisa. sucesso. Com considera aí, porra. Os clubes beneficiados por esse reconhecimento tardio da CBF foram o Santos, com 6 títulos, Meu Deus. o Palmeiras, com 4, Bahia, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense e Atlético Mineiro tiveram um título reconhecido. Vale dizer que esses títulos ainda dividem a opinião da mídia. Os que são contrários afirmam que essa foi uma ação populista do presidente da CBF, visando influenciar na eleição da entidade. Sou contrário. Todo mundo tá ganhando menos eu. Essa é possivelmente essa eu gostaria de entender. Eu não sei nada dessa história. a maior polêmica do futebol brasileiro. Quem é o campeão de 87? Sport ou Flamengo? A treta é o seguinte: a CBF iria reduzir de 80 para 24 o número de times para a temporada de 87. Porém, Caralho, 80 para 24? o Botafogo ficou fora desses 24. E daí a CBF deu para trás nessa ideia, chegando inclusive a afirmar que não teria condições financeiras de realizar o torneio. Então, os 13 principais times do país se reuniram e decidiram que iriam fazer um campeonato eles mesmos, a chamada Copa União. Foi nesse momento, inclusive, em que foi criado o famoso Clube dos 13. Foi então que a CBF, sempre muito coerente, voltou atrás e disse que iria realizar um campeonato com 40 times mesmo. Então, ela criou um regulamento que previa um cruzamento entre os 2 finalistas, do seu módulo, o modo amarelo, com os finalistas da Copa União, que era o módulo verde. Porém, o Clube dos 13 não gostou da ideia e disse que não iria disputar cruzamento nenhum, mesmo com a CBF dizendo o contrário. Mas o representante do Clube dos 13 na CBF era nada menos que Eurico Miranda, e ele aceitou o acordo com a CBF e assinou o regulamento que incluía o cruzamento. Esse que foi considerado por muitos um ato de traição por parte dele. Os campeonatos aconteceram, e o Flamengo acabou campeão do módulo verde da Copa União, que era considerada na época a principal divisão, pelo motivo óbvio de conter os 13 grandes nela. Na ocasião, o presidente do Flamengo reafirmou sua posição, dizendo que não teria cruzamento, portanto, o Flamengo era campeão brasileiro e ponto final. O módulo amarelo teve 2 campeões, porque a final entre Sport e Guarani foi para a disputa de pênaltis, e quando estavam empatados em 11-11, os presidentes se reuniram e decidiram dividir o título. Afinal, os 2 já iriam disputar o cruzamento e não ia mudar nada se o campeão fosse o Sport ou o Guarani. E assim, a CBF marcou o cruzamento entre os 2 finalistas do módulo verde, Flamengo e Internacional, contra os 2 finalistas do módulo amarelo, Sport e Guarani. Mas Flamengo e Inter não compareceram e levaram WO. E na grande final do Campeonato Brasileiro, o Sport acabou derrotando o Guarani por 2-1 no agregado. Os caras levaram a ideia do Estrela d'Alva muito a sério. Sendo considerado oficialmente como o campeão de 87. Não à toa, no ano seguinte, Sport e Guarani foram os representantes brasileiros na Libertadores. E então Sport. Não Flamengo e Inter. Obviamente, essa é uma treta que foi levada aos tribunais incontáveis vezes. E em maio de 2024,
o STF tomou a decisão de manter o Sport Clube do Recife Caralho, 24 faz o L. como o único campeão de 87. É o Mas Sport, vale dizer então, que em foda-se. 2011, a Ué. CBF chegou a reconhecer Flamengo e Sport como campeões de 87. Ah, não, Mas não, não, pouco não, não. depois, essa decisão foi invalidada. Ah, não. Considerar os dois aí, não. Taça das bolinhas. Esse foi um troféu criado pela CBF em 1975 para ser o troféu do Campeonato Brasileiro. Porém, os times na época não ficavam com a taça definitivamente. Ela retornava para o cofre depois da volta olímpica. Mas ficou decidido que o troféu original, valha. o único produzido, seria dado para premiar o primeiro clube do Brasil, a partir de então, a ser tricampeão consecutivo do Campeonato Brasileiro. Ou ao primeiro que vencesse 5 vezes alternadamente. E o São Paulo acabou conquistando ela das duas maneiras, pois venceu o Tri em 2006, 7 e 8, sendo 2007 seu 5º título brasileiro. Portanto, Nossa o troféu senhora. foi entregue ao São Paulo em 2011, mas o Flamengo entrou com uma ação judicial para que a taça fosse entregue a ele, porque se eles fossem considerados o campeão de 87, eles seriam o primeiro pentacampeão de forma alternada. Sendo assim, em 2012, o São Paulo foi obrigado a devolver o troféu para a CBF. Em 2024, com o STF derrubando o recurso do Flamengo e considerando só o Sport como campeão de 87, a taça, em tese, deveria voltar a ser do São Paulo. Ah, taça das bolinhas. Todo mundo quer a taça das bolinhas. AD? Ah, vou esperar então. Mas é isso aí, a taça das bolinhas? Isso é uma taça das bolinhas? AD, Beco. Os morangos não vão ganhar nem mais um título nessa vida, eles só perdem. Boa, Leonel. Caralho, isso é letra. Eu espero, hein? Eu espero. Pior que é bom. Cara, muito bom esse vídeo. Bom esse Beric. A D-Block aqui pode seguir. Mas, por enquanto, ela segue em posse da Confederação Brasileira, que ainda não decidiu o que fazer com ela. Em 1986, aconteceu mais um episódio de desorganização no Campeonato Brasileiro. A CBF, naquele ano, decidiu simplesmente juntar as séries A, B e C no mesmo campeonato. Por que não, né? Ué. O resultado disso é que tivemos 80 clubes disputando o campeonato Nossa senhora. Ah, para. Tem um clube chamado Biratã. Brasileiro da primeira divisão. O campeão daquele ano acabou sendo o São Paulo, que venceu o Guarani nos pênaltis. E esse foi o campeonato que deu início a E tu toda querendo ver Cartolou? aquela treta de 87 Achei que o vídeo do Jonas era bom. e a criação do Clube dos 13. Clube do O Clube 13, dos faz o 13 L. foi uma organização que defendia os interesses dos principais times do futebol brasileiro. Como eu disse previamente, o clube foi fundado em 87 para organizar o Campeonato Brasileiro daquele ano após a desistência da CBF. Como o próprio nome diz, surgiu com a junção dos 13 maiores do país, mas anos depois foram sendo incorporados novos clubes associados. Em 1997, Coritiba, Goiás e Sport passam a fazer parte do grupo. 2 anos depois, entram Atlético Paranaense, Guarani, Portuguesa e Vitória. O Goiás que acabou, né, cara? Caralho, o Goiás acabou, mano. Apesar de ter se tornado o clube dos Pô, 20, o Goiás, a instituição Goiás no Serra Dourada. Quando é que ela acabou assim? Pô, o Goiás. Pra mim, Goiás é time de Série A. o nome se manteve como Clube dos 13. No ano de 2000, após a CBF novamente desistir de organizar o Campeonato Brasileiro, foi o Clube dos 13 que assumiu a organização daquela que ficou conhecida como Copa João Avelange, que vai ser explicada mais pra frente do iceberg. Fora isso, o clube também era aquele que negociava os direitos de transmissão do campeonato e os regulamentos com a CBF. Seu fim veio em 2011, por conta de várias brigas políticas que foram fazendo com que os clubes associados fossem saindo. A melhor campanha da história do Brasileirão por pontos corridos foi do Flamengo em 2019. Ele conquistou impressionantes 90 pontos ao longo das 38 rodadas, sendo 28 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Vale destacar a campanha do Cruzeiro em 2003, que alcançou os 100 pontos.
mas na época tinham 24 clubes na primeira divisão. Foda-se. Por isso, a campanha do Flamengo é a melhor por ter melhor aproveitamento. Já a pior campanha da história é da Chapecoense em 2021. A Chape conquistou apenas 15 pontos, com uma vitória, 12 empates e 25 derrotas. Essa vitória foi apenas contra o Bragantino na 20ª rodada. A melhor mas é que é foda, porra. Que merda. campanha na Série B é do Corinthians, em 2008, quando fez 85 pontos. Já a pior é do Duque de Caxias, que em 2011 conquistou somente 17 pontos. São eles, né? Durante a história do Campeonato São Brasileiro, eles, né? tivemos 6 títulos conquistados de forma invicta. Não, mas eu achei que era só o Inter, cara. Mas Então foda-se. 5 desses nem eram considerados campeonatos brasileiros Então é só o Inter. até 2010. E são campanhas com pouquíssimos jogos disputados. A exceção é o título vencido pelo Inter em 1979, que teve 16 Isso aí não vitórias muda nada, viado. É só um título, mano. Isso aí é um título como qualquer outro. e 7 empates. Um feito tão impressionante que desde então o Inter nunca mais ganhou um campeonato brasileiro. Essa é a maior goleada da história. O Grêmio ganhou uma Libertadores jogando contra Godoy Cruz, gurizada. E o título é igual. É igual a se o cara pegar São Paulo, Boca Juniors, River Plate e Flamengo, o título é o mesmo, pai. História do Campeonato Brasileiro. Corinthians 10, 1 Tiradentes do Piauí, em partida válida pelo Brasileirão de 1983. Teve outro placar com essa mesma diferença de gols, que foi a vitória do Vasco por 9-0 contra a Tunaluso em 1984. Tunaluso? Mas se contarmos todas as divisões, a maior goleada se torna Brasiliense 10, 0 Interporto, pela Série D de 2023. No estádio Cerejão. Serjão dos Foguetes. Opa! Camada 2, Águas Rasas. Nossa, fiquei só eu cagado, completamente cagado. Esse é um tópico que se relaciona com vários outros dessa camada. Sandro Hiroshi foi um atacante que se destacou Eu já vi um na camada 3 ali, F. no Campeonato Paulista de 1999 pelo Rio Branco de Americana. Foi assim que ele chamou a atenção do São Paulo, que o contratou para a disputa do Brasileirão daquele ano. Porém, foi descoberto que a data de nascimento dele tinha sido alterada. Constava que ele tinha nascido em 1980, quando na realidade ele era de 79. Isso para que ele pudesse disputar um torneio juvenil anos antes, em 94, cometendo o famoso gato. Mas esse nem foi o maior problema. O que pegou mesmo foi uma pendência financeira entre Tocantinópolis e Rio Branco, os times anteriores dele, o que impediu o jogador de se transferir e ser escalado. Porém, ele já tinha atuado em 2 partidas pelo São Paulo, a goleada por 6-1 sobre o Botafogo e o empate em 2-2 com o Internacional. Quando isso veio à tona, os times foram na Justiça Desportiva cobrar pelos pontos das partidas. E com isso, o Botafogo, que tinha sido rebaixado, ganhou 3 pontos e escapou da degola. Caralho, 1.200 pontos. Tá lá o Gama, que não tinha nada a ver com isso e ficou pé da vida, entrando na justiça comum contra a CBF para reverter a situação. E os tribunais deram ganho de causa ao clube de Brasília. Por conta disso, a CBF se viu entre rebaixar o Gama, não rebaixar o Gama na justiça e ficou impedida de realizar a primeira divisão do ano de 2000, porque era impossível criar um regulamento que atendesse às 2 decisões. Sandro Hiroshi, o pivô de tudo isso, foi punido com 180 dias sem poder entrar em campo por conta da maracutaia com a idade, mas teve apoio e permaneceu no São Paulo até 2002. Que carreira, hein, pai? Tocantinópolis, Rio Branco, Figueirense, Al Jazeera, Daegu, Shunan Dragons, Suwon Beluguins, Santo André. Nossa. Quando passou a rodar pelo mundo da bola. Mundo da bola. Como a CBF tinha sido impedida de organizar o Campeonato Brasileiro de 2000, quem ficou encarregado de realizar o torneio foi o tal Clube dos 13. O torneio recebeu o nome de Copa João Avelange, sendo essa a solução mirabolante para os problemas que a CBF tinha se metido. Para começar, todas as 3 divisões foram unificadas em uma só. Era uma salada com 116 clubes divididos em 4 módulos, que se cruzavam em um mata-mata para decidir o campeão. Esse cruzamento de módulos nos permitiu ver um modesto Malutron entre os melhores do país. Foda-se, hoje a gente tem até Monson. O que é um Malutron?
O torneio não teve rebaixamento e tivemos muitas polêmicas quanto à formação dos módulos, porque o módulo azul, equivalente à primeira divisão, contou com a presença de Bahia, América Mineiro e Fluminense, que não tinham subido para a primeira divisão, portanto não deveriam estar lá. Fora Gama e Botafogo, que também não desceram. Esse foi o campeonato brasileiro mais desorganizado da história. E olha que a concorrência é bem grande. E foi a gota d'água para começar a se pensar em um formato mais estável, que seria os pontos corridos. O cara fica botando esse macaquinho aí batendo o prato. Implementados em 2003. Essa história eu nunca entendi também direito. Em 1997, o Fluminense foi rebaixado para a segunda divisão. E logo em 98 caiu de novo para a Série C. Na época, a última divisão do futebol brasileiro. E paralelamente com toda essa treta do caso Sandro Hiroshi em 99, o Fluminense conseguia se sagrar campeão da Série C. Portanto, deveria retornar à segunda divisão, correto? Correto. Errado. Como já explicamos aqui, a organização daquele Brasileirão passou para o Clube dos 13, cujo Fluminense era um dos membros. Assim sendo, ele foi um dos beneficiados e saltou da terceira divisão direto para a primeira, pulando a segunda. Apesar desse salto, o Fluminense foi muito bem na Copa João Avelange, ficando em terceiro lugar de seu módulo e sendo incorporado de forma definitiva à primeira divisão de 2001. Que merda, cara. A final da famigerada Copa João Avelange foi disputada entre Vasco da Gama e o até então desconhecido São Caetano, que na época tinha apenas entre Vasco da Gama e o até então Cara, a gente tomou 6 do São Caetano. Pô, será que o São Caetano era um baita de um time? Conhecido São Caetano, que na época tinha apenas 10 anos de idade e vinha do módulo equivalente à segunda divisão. A partida de ida em São Paulo terminou empatada em 1-1, e o jogo da volta estava sendo disputado em São Januário, mas com 23 minutos... São Caetano que jogou a final de Libertadores, não foi? Que ano que o São Caetano chegou na final da Libertadores? Do primeiro tempo, Romário sentiu uma lesão e foi substituído. E quando ele estava saindo de campo, houve um tumulto na torcida vascaína. Essa época eles tinham um canto de time, gurizada. Que fez só se falava em São Caetano. Com que o alambrado cedesse. E vários isso aqui já aconteceu na arena também. Torcedores feridos começaram a despencar no gramado. O que dizem é que 2 integrantes da organizada começaram a discutir, e eventualmente teria chegado um terceiro que puxou uma arma, virando um corre-corre, que somado à superlotação do estádio, fez o alambrado ceder. Nossa. A contagem de feridos chegou a 160, e por sorte não houve mortes. O jogo foi encerrado ali mesmo. Eurico Miranda defendeu que a partida fosse reiniciada, mas o governador do Rio deu ordens para não retomar o jogo, pois não havia condição de se decidir o campeão brasileiro naquela situação. Claro, aqui tinha policiamento, segurança, atendimento médico, mas esse governador é frouxo e incompetente. O governador manda no coronel, não manda aqui no Vasco. Mas infelizmente não... Eurico Miranda, que assim, tinha aura. Precisamos da garantia da PM. Porque se nós não precisássemos da garantia da PM, pois tem que perguntar ao governador. O governador tem que resolver quem comprou ingresso, como é que vai fazer. Aura ou Laura? Os jogadores do Vasco chegaram inclusive a voltar para o campo, pegar a taça e dar a volta olímpica. Afinal, se o jogo tivesse sido encerrado em 0-0, o Vasco seria o campeão. Acabou o jogo. Opa, o Romário tem muita aura. Estamos lá, 0-0 seria nosso, se terminasse o jogo. E ambas as partes queriam jogar, e não sei por que motivo, não houve o final do jogo. Na minha concepção, bem acertado isso. Até porque psicologicamente não haveria condição. Já que 0-0 do Vasco, o Vasco é campeão. A taça é do Vasco. Por quê? Foi 0-0, quanto é que foi o jogo? Encerrado quanto o jogo? E 0-0 é de quem? Posteriormente, foi marcado um julgamento para se decidir como proceder. E ficou decidido inteiro chegando que seria realizada uma nova partida em janeiro de 2001 no Maracanã. Afinal, São Januário estava interditado. Mas essa decisão era muito prejudicial para o São Caetano. Afinal, muitos dos destaques do time já estavam negociados e não teriam mais contrato com a equipe na data da partida. O São Caetano inclusive cogitou entrar na justiça para ser declarado campeão do torneio, alegando que o regulamento da João Avelange determinava que o time responsável pela paralisação da partida deveria ser declarado perdedor. Mas nada foi feito e a terceira partida foi realizada mesmo assim.
com o Vasco se sagrando campeão após bater o Azulão por 3-1. E Romário, que tinha saído de campo no jogo cancelado, começou jogando e fez um dos gols da vitória vascaína. Vasco SBT. Ainda falando da final da João Avelange, Eurico Miranda tinha ficado muito bravo com a forma que a Globo tinha feito a cobertura do desabamento do alambrado de São Januário, e ele decidiu então provocar a emissora. E como ele fez isso? Bom, o Vasco entrou em campo na partida decisiva com um logo imenso do SBT estampado na camisa. Nossa, chupa detalhe, Globo lixo. Nem o SBT sabia. Globo lixo, Eurico Globo descreveu lixo. como uma homenagem. E isso evidentemente não agradou a Globo, que transmitia a partida para todo o país. E segundo a torcida caralho, que história. vascaína, essa foi uma declaração de guerra para a emissora, que tinha e ainda tem grande poder no futebol brasileiro, e que desde então passou a prejudicar o Vasco. Vasco SBT, caralho. Em 2019, o Santos venceu o Vasco Eu não sabia por disso. 3-0 em uma partida, digamos, infeliz do goleiro Sidão. A Globo tradicionalmente Não! Puta, pior que essa história é muito boa, viado. distribuiu um prêmio Mas nos é jogos muito que transmite, o craque do jogo. Porém, a decisão Não, de mas quem é era o melhor jogador da partida era feita de inacreditável forma isso aqui, totalmente online em votação Cara, popular. eu tava nesse... Não, sério. Os caras terem entregado esse prêmio é uma das coisas mais... Porra, tu podia ter até feito a merda, mas aí viu que deu a merda, só cancela, viado. Pô, os caras entregaram, cara. E de forma irônica, o goleiro Sidão foi eleito com 90% Não, sério, é muito dos triste. votos o craque daquela partida, gerando uma situação desconfortável Olha, para caralho, viado. Que merda. repórter que teve que entregar o troféu Pô, ainda tipo assim, expor a merda da repórter, ainda isso, cara. e ao próprio goleiro. Posteriormente, Eu não lembro a se eu Globo foi votei, eu acho que processada não. e teve que indenizar o jogador pelo acontecimento. Pô, tá maluco. Pô, que caralho, viado. Por isso que, cara, os jornalistas, os caras são burros, pelo amor de Deus, cara. Como é que os loucos entregam esse prêmio? O Brasil, cara. Vai tomar no cu. O final do Campeonato Brasileiro de 2013 foi marcado por uma polêmica coincidência na última rodada que selou o destino de um clube que até hoje não se reencontrou. No dia 7 de dezembro, o Flamengo escalou o lateral André Santos para o duelo contra o Cruzeiro. Porém, o jogador tinha sido expulso na final da Copa do Brasil e, portanto, estava suspenso e não poderia atuar. Outra partida importante nessa história aconteceu no dia seguinte, no dia 8. Grêmio e Portuguesa empatavam em 0-0 em um jogo que até então não valia absolutamente nada, porque a Portuguesa já tinha escapado do rebaixamento na rodada anterior. Caralho, ó o Colorado ali, viado. Mas o problema se desenhou quando no segundo tempo a Portuguesa fez a pior substituição da sua história. Não! Se eu pudesse voltar ao passado, eu evitaria o fim da lusa. Mas eles só saberiam disso dias depois. Everton entrou no lugar de Wanderson. A questão é que Everton também estava suspenso, tinha sido expulso na 36ª rodada e não poderia entrar em campo. Os resultados daquele dia rebaixavam Náutico, Ponte Preta, Vasco e Fluminense. Porém, descobriu-se que 2 atletas tinham sido escalados de forma irregular naquela mesma rodada. Portanto, o Flamengo, pela escalação irregular de André Santos, perdeu 4 pontos. E com isso, mano. entrava na zona de Olha, imagina o efeito borboleta, gurizada. Pode ser que o Flamengo não seria nada do que é hoje. rebaixamento, tirando da forca o seu rival Fluminense. Posteriormente, foi julgado que Everton, da Portuguesa, também havia sido escalado irregularmente, fazendo com que a Portuguesa perdesse 4 pontos e salvasse o Flamengo do rebaixamento. A torcida da Portuguesa não aceita essa história até hoje, o que é compreensível, pois o time nunca mais conseguiu retornar e apenas vagou no limbo do futebol brasileiro por anos. Existem diversas teorias que afirmam que, na realidade, a escalação de Everton foi proposital e orquestrada para salvar o Flamengo do rebaixamento em troca de uma compensação financeira. Ué, Mas nunca foi encontrada nenhuma evidência disso, e todos os envolvidos negam qualquer acusação do tipo. Tudo indica que foi incompetência mesmo. a contratação... Opa! Contratação da Portuguesa aí pra ser o pica do time, Henrique Almeida. Portuguesa SAF. A Batalha dos Aflitos se refere ao duelo decisivo da Série B de 2005 entre Grêmio e Náutico,
realizada no Estádio dos Aflitos. O Grêmio precisava de um empate para subir ou uma vitória para ser campeão. Já o Náutico só queria saber da vitória, que o faria subir ao lado do Santa Cruz no quadrangular final. A situação financeira do Grêmio era tão ruim que, caso eles não subissem, existiam chances reais do clube decretar falência. Nossa, que fumo, Jesus. Logo no primeiro Tamo duro, pai. tempo, o Náutico já desperdiçou um pênalti. Na segunda etapa, o Grêmio teve um jogador expulso e logo em seguida, outro pênalti marcado a favor da equipe do Recife. Foi então que os jogadores do Grêmio, indignados, partiram para cima da arbitragem, o que resultou na entrada da polícia e na expulsão de mais 3 atletas gremistas. Imagina o chorume e o react desse jogo, gurizada. E só não foram 4, Imagina o chorume e o react desse jogo. porque isso acarretaria no fim do jogo. A partida parecia impossível de se vencer. Ai, 7 Deus, contra brigadiana. 11, com um pênalti para ser cobrado e 25 minutos de acréscimo. Impossível para qualquer um, não pro imortal. O goleiro Galato defendeu a cobrança e no contra-ataque o atacante Anderson, de 17 anos, Gênio. carrega a bola sozinho e marca o gol. O pior é que o Anderson, 17 anos, pô, ele era tipo uma puta promessa absurda, jogou no United com Cristiano Ronaldo, os caralho. É, ele hoje em dia, o cara pensa no Anderson hoje, pensa dele gordo no Inter, com oxigênio, aquela foto dele pegando oxigênio no banco. Gol que dá o título da Golden Boy, é. segunda divisão pro Não, mas ele era o pica do bagulho. Grêmio em uma das partidas mais épicas da história do esporte. É inacreditável, com 7 homens em campo. Com 7 homens em campo, o Grêmio tá fazendo uma façanha. É só o Grêmio, é sua força, é sua fé. Eu nunca vi disso, o mundo nunca viu nada parecido. O Grêmio tá fazendo uma façanha extraordinária. Uma façanha que não tem na história do futebol mundial. 37 minutos, 37 minutos, 37. Nossa, tá louco. Só eu chorando? Nós já falamos do Internacional sendo campeão brasileiro invicto. Mas e o Atlético Mineiro, que em 1977 foi vice-campeão brasileiro invicto? Ao longo do torneio, o Atlético venceu 17 jogos e empatou 4. Porém, na final contra o São Paulo, o 0-0 persistiu durante todo o tempo regulamentar e toda a prorrogação, o que levou a disputa para os pênaltis, onde o São Paulo saiu vencedor por 3-2, se consagrando campeão brasileiro. E detalhe, nesse mesmo ano, o Botafogo também foi eliminado invicto. Ele caiu na terceira Ó, fase, viu, gurizada? Invicto não muda nada. perdendo a vaga para o próprio Atlético Mineiro, porque só se classificava um time por grupo. Fica a curiosidade que o campeão São Paulo sofreu 4 derrotas ao longo do torneio. E tá com a taça. A última vez em que tivemos a presença de todos os campeões brasileiros juntos na mesma edição da primeira divisão foi em 2001, justamente no ano que consagrou o último campeão inédito até hoje, o Atlético Paranaense. Operação Esse é um Penalidade. conjunto de operações ainda em andamento, realizadas pelo Ministério Público de Goiás para investigar organizações criminosas ligadas a apostas esportivas que aliciam jogadores de futebol para cometer pênaltis ou levar cartões amarelos em troca de grandes valores em dinheiro. Ao todo, já foram investigadas mais de 10 partidas nos anos de 2022 e 2023 em que houve manipulação. Vários jogadores já foram citados no processo. Grande parte foi afastada de seus clubes. Ué, não tá o Paulo Miranda aqui nessa porra? Sendo Ali o Paulo Miranda. um dos maiores escândalos recentes do futebol brasileiro, que coloca em xeque muitos Grande resultados Paulo Miranda. nesses últimos anos. Em 2014, em pleno centenário, o Palmeiras lutava contra a terceira queda no Campeonato Brasileiro. E na última rodada, com um empate frente ao Atlético Paranaense, o torcedor palmeirense se via tendo que torcer para o Santos, pois uma vitória do Vitória jogaria o Verdão na segunda divisão nacional. E o Santos, que posteriormente se provou um grande amigo do Palmeiras, venceu o Vitória por 1-0 com Isso aqui que não dá, gurizada. Isso aqui que não dá. Uma porra dessas aqui que não dá. Porra, vai tomar no cu. Grêmio, se tivesse ganhado aquele jogo lá do Flamengo. Mano, os caras iam descer aqui, mano, e todo mundo ser assassinado no aeroporto, tá ligado?
gol de Thiago Ribeiro nos minutos finais da partida. Gol esse muito comemorado pela torcida alviverde no Allianz Parque, que teve seu centenário salvo pelo Santos. O futebol brasileiro não é muito conhecido por ser rentável e seguro para times menores. Por isso, infelizmente, muitos times que já disputaram o Brasileirão não existem mais. Daqui destacam-se Atlético Sorocaba, que jogou contra a Coreia do Norte, Colorado e Pinheiros, que se juntaram para formar o Paraná Clube, o J. Malucelli, mencionado agora há pouco no vídeo, também o Guaratinguetá, que uns anos atrás estava na elite paulista, e Casa e Novo Horizontino, que faliram e ressurgiram, mas oficialmente não são o mesmo clube que antes, o Ceni, do Mato Grosso do Sul, que não tem nenhuma ligação com o Rogério Ceni, talvez sejam primos distantes, quem sabe, e eu não sei mais o que falar, mas tem que dar tempo para todos passarem pela tela, e realmente, olha, são muitos times, muitos mesmo. Máfia da Pita. O Brasileirão de 2005 ficou marcado por um escândalo de manipulação de resultados que ficou conhecido como Máfia do Apito. Foi descoberto que apostadores pagavam ao árbitro Edilson Pereira de Carvalho, que era árbitro... Como é que era pra apostar em 2005, cara? Como é que será que era pra apostar? Será que eram uns bagulho... Era físico os negócios, né? Devia ser uma mão. Pro FIFA, para garantir resultados específicos em jogos onde tinham apostado. Outro árbitro, Paulo José Danelon, mas como é que eram os mercados, assim, tipo, pô, não faço ideia. Também estava envolvido. Foi então que o STJD decidiu anular 11 partidas. É só vitória, né? Daquele campeonato brasileiro, remarcando eles para serem rejogados. E é aí que mora outra polêmica. Em uma dessas partidas, o grampo telefônico pegou o apostador comprando o árbitro para dar vitória ao Corinthians. Só que o Corinthians perdeu aquele jogo, levantando suspeitas de que o árbitro fazia jogo duplo, vendendo o resultado para dois lados em diversas partidas. O campeão, caso os resultados tivessem se mantido, seria o Internacional. Mas o Corinthians estava envolvido em duas dessas partidas anuladas, uma derrota para o Santos e uma derrota para o São Paulo. Mas quando essas partidas foram refeitas, o Corinthians venceu o Santos e empatou com o São Paulo. Com isso, ele conquistou 4 pontos a mais do que antes e ultrapassou o Colorado. Faz o L. Ou seja, o Corinthians acabou sendo campeão brasileiro. Isso sem falar do pênalti não marcado. Nada. Que gerou a expulsão de Tinga no confronto direto entre Corinthians e Inter. Nada, quando ele vê que o goleiro chega perto, ele já se desequilibra e já projeta o corpo à frente. O que fez explodir ainda mais toda essa polêmica. O que pouco se fala sobre o caso é que Edilson Pereira e Paulo José Danelon apitaram diversas outras partidas naquele ano de 2005, inclusive um Banfield e Alianza Lima, mas esses outros jogos nunca foram refeitos, simplesmente porque tinham acontecido no começo do ano, muito antes do caso ser descoberto. Algumas dessas partidas eram muito importantes na parte de baixo da tabela do Paulistão e da Série B daquele ano. Inclusive, o União São João de Araras foi rebaixado na última rodada com Edilson no apito e nunca mais voltou, chegando a ficar licenciado do futebol por alguns anos, com muita gente no clube apontando Edilson como um dos culpados. Edilson que depois vem a ganhar Libertadores, pra vocês verem a história de superação, né, gurizada? Esse foi um acontecimento ocorrido na semifinal do Brasileirão de 1976. Na oportunidade, o Corinthians estava há 22 anos sem vencer nenhum título, quando milhares de corintianos se deslocaram de São Paulo para o Rio de Janeiro, naquela partida que ficaria notabilizada por ter sido o maior deslocamento de torcedores de um time visitante na história do futebol mundial. O número total de torcedores no Maracanã naquele jogo foi de 146.043 espectadores. Não vi, Estimam-se que cerca de 70 mil destes eram corintianos, que viram seu time vencer nos pênaltis e a final do Brasileirão, onde seriam derrotados por Internacional. A quebra do jejum viria apenas no ano seguinte, com a conquista do Campeonato Paulista frente à Ponte Preta.
O time que mais rápido caiu da primeira até a última divisão foi o Santa Cruz. Ah, que fumo Santa Cruz, pai. Pior que os caras têm uma torcida muito foda, né? Que desceu da primeira divisão em 2006, em 2007 caiu da segunda e em 2008 acabou tendo o azar de ficar na enorme zona de times que foram movidos para a criação da nova divisão nacional, a Série D. Ou seja, foi rebaixado 3 vezes em 3 anos. Foi da elite até o fundo do poço em tempo recorde. Imagina cair 3 vezes, gurizada. É muita coisa, né? Time que cai 3 vezes deveria ser extinto. Se teve quem caiu todas as divisões em 3 anos, o contrário também aconteceu. Em 2016, o CSA subiu como vice-campeão da Série D. No ano seguinte, foi campeão da Série C. E em 2018, foi vice da Série B, ficando apenas um ano em cada divisão. Centro Esportivo Alagoano. Infelizmente, ele também só ficou um ano na Série A. Mas tudo bem, a gente perdoa. Que perdoa, cara. Tem que ser cobrado. Bom, galera, Acabou. essa foi a parte 1 Caralho, viado, passou 40 minutos. do iceberg. Eu não costumo dividir em partes, Ah, mas esse vídeo aqui tá muito longo e ainda tem muita coisa pra falar. Então ele vai ser dividido em 2 eu ou vou ter até que deixar talvez 3 partes. Pra você ter ideia, esse é o vídeo mais longo do canal disparado e só falamos das 2 primeiras camadas. Então, relaxa que... Quem viu ali que na parte, na camada 3 tinha porra, Grêmio subindo em 9º. Pô, esse... Tem coisa boa por aí. Meu like Se inscreve e meu no canal pra você ser comentário. avisado de quando Grande as próximas partes vão vídeo. sair. E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Ah, calma aí, Pediram gurizada. muito pra eu fazer outro Os meus iceberg, atalhos de mas teclado como é um aqui, vídeo eles... que dá muito trabalho, eu só consegui fazer agora no final do ano. Deixa eu dar uma mijada. Não, os meus atalhos de teclado, quando eu vou digitar, eu vou botar um ponto de exclamação e ele vem pra cá, ó. Ei, tu que tá assistindo no YouTube, ei, meu, deixa o like, para de ser canalha, se inscreve no canal também, meu, grátis pra fazer, o cara passa, não faz nada. E a gurizada que é membro, mandar um salve aí, tá? Quem quiser se tornar membro, pô, é bem baratinho aí, meu, já ajuda o Chorumão aí pra crescer. E é isso, gurizada, tamo junto, é os guri.